Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá chegando o Globo Esporte para animar seu sábado. Amanhã tem Botafogo e Bahia ao vivo na Globo a partir das 3h45 da tarde. Já já a gente vai falar desse confronto entre algumas das mais bem-sucedidas sociedades anônimas do futebol brasileiro, que investiram muito, nessa temporada. Antes, vamos de decisão do Mundial de Clubes Sub-20. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Olympiacos da Grécia ao vivo no Sport TV, às 4 da tarde. E a Camila Barbieri já está lá no Maracanã. Boa tarde, Camila. É isso, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Esse duelo coloca frente a frente o atual campeão da Libertadores Sub-20, o Flamengo, e o campeão da UEFA, que é o Olympiacos da Grécia. Lembrando, quem quiser vir até o Maracanã adquirir esses ingressos, é só entrar no site, na internet consegue adquirir esses ingressos e também alguns pontos de venda oficiais do Flamengo. O jogo acontece às 4 horas da tarde, tem transmissão do Sport TV. E essa equipe comandada por Felipe Luiz, ex-lateral do clube, ídolo do Flamengo, tem à disposição entre os inscritos alguns jogadores que o próprio Tite já utilizou, já relacionou em jogos, como o Matheus Gonçalves e também o Lohan. Um dos destaques dessa equipe é o Shola, nigeriano, que foi relacionado pela primeira vez no confronto contra o Botafogo. Do lado dos gregos, do time grego, do Olympiacos, eles chegaram no meio dessa semana, tiveram tempo para treinar, mas também para conhecer o Rio de Janeiro, bater altinho em Ipanema e conhecer o Cristo Redentor. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem do Diego Moraes falando sobre o Shola e o Felipe Luiz para essa grande decisão. Vale título inédito para o Flamengo. Atenção em cada movimento em campo. Ajuste tático, de posicionamento do time. Vai ser especial também porque vou jogar na... Calma, Felipe, dessa vez você não vai jogar. Vou participar desse jogo na frente da torcida, que eu tô com saudades. Faz pouco tempo que Felipe Luiz encerrou a carreira de jogador. Uma trajetória de conquistas importantes pelo Atlético de Madrid da Espanha, Chelsea da Inglaterra e, por fim, pelo Flamengo. Campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro e também por 2 vezes levantou a taça da Libertadores. Ano passado, o ex-lateral esquerdo se aposentou e em 2024 começou a função de treinador. Esse ano está sendo muito importante para mim. Eu pude acertar, errar, testar, fazer várias coisas para poder também ir me conhecendo como treinador, porque a gente não consegue imitar. Como técnico da base do Flamengo, começou a temporada no Sub-17 e agora está no Sub-20. Ver os meninos desempenhando tudo que eu quero que eles façam no campo, isso me deixa extremamente feliz. Um deles é tímido, mas aos poucos vai se soltando diante das câmeras e também nos gramados. Ele é um jogador que já tem uma característica de jogo muito marcada, que é velocidade, tem um bom 1 contra 1. Ogundano Shola foi a primeira contratação africana da base do Flamengo e com um pouco mais de 1 ano de Brasil, ele se tornou um dos principais jogadores do Sub-20 do clube. O Flamengo foi buscar o atacante Shola na Nigéria. Minha terceira língua é, deixe-me dizer, português. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passa a bola, passe. Valeu. É um jogador muito perigoso, letal e nos dá toda a possibilidade, tanto de jogar com a bola, em jogada combinada, mas também jogar uma forma de transição se precisar. Nesse período de Flamengo, Shola já deu 5 passes para gol e já marcou 5 vezes. Vai mostrar meu gol! Esse foi o da decisão da Libertadores contra o Boca Juniors. Título que colocou o Flamengo hoje na final do Mundial Sub-20 de clubes contra o Olympiacos da Grécia. É uma oportunidade para todo mundo fazer história no Flamengo. Esperamos que a gente vença. Poder viver outra vez isso aí dá até ficar nervoso um pouco. O vascaíno tá animado. Festa do torcedor do Vasco, balança o caldeirão de São Januário. Os torcedores esgotaram os ingressos dos 2 jogos contra o Atlético Paranaense em São Januário. Na próxima segunda, pelo Brasileirão, e na quinta-feira da semana que vem, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O time teve 1 semana sem jogos, desde o empate contra o Criciúma no domingo passado. Um tempo bem-vindo para treinar a equipe e recuperar o artilheiro do Vasco.
O Verratti não entrou em campo contra o Criciúma por causa de dores musculares na coxa direita. O centroavante vinha de uma sequência desgastante de jogos, mas agora está pronto para voltar ao time. O Verratti é um jogador que faz muita falta para a gente pela liderança, por ser um jogador que domina muito a área, então ele nos dá um acervo muito grande de possibilidades ofensivas, né? Além do Verratti, o Felipe Coutinho deve ficar disponível, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. Reforços cruciais para o Vasco manter a sequência positiva em casa. Já são 7 jogos de invencibilidade como mandante no Brasileirão. A campanha em casa vem sustentando o time no campeonato. Como mandante, a equipe conquistou 21 dos 28 pontos que tem na tabela. A gente quer manter isso, quer manter essa regularidade, quer evoluir mais e eu acho que a gente está no caminho aí. Oi, gente, boa tarde. Fala comigo, Brasil, tudo bem? Amanhã o Esporte Espetacular começa um pouquinho mais cedo porque tem Brasileirão Feminino. A gente espera vocês às 9h30 da manhã com a biografia de um lance. Feito histórico, marcante, que acho que poucas atletas vão ter a oportunidade de conseguir isso. E um lance importante, hein? Que deu o título da Libertadores Feminina pro Corinthians contra o Palmeiras. Pra sobrar com a Milene e com a canhota! O time, ele só é lembrado quando você está conquistando. 4 competições, a gente vai brigar por 4 títulos. Na Libertadores Masculina, tudo sobre as quartas de final, com mais times brasileiros se enfrentando. Libertadores é tipo pódio das Olimpíadas. A Argentina tem pouco, nós temos muito mais. Para as quartas de final da Libertadores, ficamos assim. A Argentina só tem um representante, o River Plate. O Brasil tem 5. Eles ainda têm mais títulos? Tem, 25-23. Mas nesse ano a gente encosta. E claro que vamos falar de Brasileirão, do masculino e do feminino e das Paralimpíadas de Paris. É isso, a gente espera vocês depois do Auto Esporte, um pouquinho mais cedo, hein? Às 9h30 da manhã. Até lá. Até lá. E faltam 4 dias para os Jogos Paralímpicos de Paris. E o Vitinho, é o caçulinha do Brasil. Tudo imitando ele. Já, hein? A reapresentação do Michael no Flamengo. Amanhã o Flamengo recebe o Bragantino no Maracanã. O Tite não comanda o time porque passou mal depois do jogo contra o Bolívar em La Paz e precisou ser internado quando desembarcou no Rio. O Juliano Lima conta pra gente como é que tá o Tite. Tá bem, Mari, muito bem. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Por volta de 11 da manhã, Tite recebeu alta nesse hospital em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e ficará de repouso por 2 dias. Por isso, Matheus Bach, filho dele e auxiliar técnico, vai comandar a equipe amanhã contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o Tite deve voltar ao trabalho, já pensando na preparação da equipe que enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira que vem. Tite teve uma arritmia cardíaca depois do jogo contra o Bolívar, da Bolívia, pelas oitavas de final da Libertadores, causada pela altitude de La Paz, que fica a 3.600 metros acima do nível do mar. Ele foi medicado ainda no vestiário e na chegada ao Rio de Janeiro veio para o hospital. Foi tratado com medicamentos e não precisou passar por cirurgia. Que bom, né? Outra boa notícia é a chegada de Michael, que já foi apresentado e pode jogar amanhã. A reportagem é da Sofia Miranda. Com vocês, Michael, de volta, agora um pouco árabe. No árabe você fala Salam Aleikum, que é tipo assim, a paz do Senhor, irmão. Yallah, vamos. Foram 2 anos e meio no Al Hilal da Arábia Saudita. O Flamengo, clube em que conquistou o Brasileirão de 2020, nunca foi esquecido por ele. Parece que a gente nunca sai, né? Aqui a gente tem uma emoção, uma energia, algo surreal que eu espero poder contribuir mais ainda. Não é nós que escolhe o Flamengo, é o Flamengo que nos escolhe. Michael contou que passou por um período de forte depressão. Hoje, aos 28 anos, ele diz que está se sentindo muito melhor. Mentalmente, graças a Deus, e também a terapias, sou um cara totalmente diferente, um pouco acostumado a lidar com mais pressão, né, do que antes. E fisicamente, acho que eu tô também no meu melhor momento. Não deixou de ser brincalhão
Longe disso, chegou a imitar o Jorge Jesus, que foi técnico dele no Flamengo e no Al Hilal. Mas eu até brincava que ele sem a bola tu é burro pra caramba, mas com a bola tu é um jogador do Ele se lembrou de que o Mister acompanhou a evolução dele como jogador e reconheceu isso quando se encontraram no clube árabe. Quando o Jorge Jesus chega, ele fala assim: tu está mais rapaz, tu está mais pronto. Acabar de jogar, vou fazer stand-up dele, você vai ver. Eu falei pra ele. Michael assinou o contrato com o Flamengo até o fim de 2028. Vai usar a camisa de número 30. Comenta, Fefe. O carisma é uma das características fortes do Michael e que voltou junto com ele da Arábia Saudita. Ele pareceu bem à vontade durante toda a apresentação, sorridente, leve e pronto para jogar. O atacante vai ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Bragantino no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou estar pronto e vou tentar ajudar da melhor maneira. Michael diz que pode jogar tanto na ponta esquerda quanto na direita, mas tem a preferência dele. Eu prefiro pela esquerda. No Flamengo, joguei pela direita, pela esquerda. É correr, né? É lateral, filho. Nós temos que correr. Pensar, eu deixo pro Arrasca, deixo pros outros meninos que é mais inteligente que eu. O negócio é correr. Na primeira passagem do Michael pelo Flamengo, uma brincadeira do Gabigol com ele virou moda entre os torcedores. Quando ele tá feio, esquece. De uma coisa tenho certeza, você vai jogar muito. Tá muito feio, misericórdia. Agora dá pra adicionar outro adjetivo. Quando ele tá feliz, esquece. E ó, na Série B, Ponte Preta e Operário de Ponta Grossa abriram a 23ª rodada. Em Campinas, o Pedro Lucas deu um bolão pro Daniel Lima chegar lá na frente e marcar. Ó o replay, ó. Operário 1, Ponte Preta 0. Amanhã tem Botafogo e Bahia ao vivo na Globo a partir das 3h40 da tarde, hein? É briga de alguns dos clubes que mais gastaram dinheiro com contratações nessa temporada. E vai começar o mata-mata do Brasileirão Feminino. Todo mundo quer impedir o 5º título seguido do Corinthians. Não sai daí. Numa prévia das quartas de final da Libertadores, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro hoje pelo Brasileirão. A simples presença dele muda a equipe. O Fluminense tinha levado gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro antes da estreia do Thiago Silva. 24 em 16 partidas. Mas com o zagueiro em campo, no Brasileirão, a defesa não foi vazada nenhuma vez. 4 vitórias e 1 empate. Nas partidas recentes, ele só não jogou contra o Vasco. E o Fluminense sofreu 2 gols e foi derrotado. É a liderança dele, ele ainda é um monstro como zagueiro, o apelido não é à toa. Thiago Silva está confirmado para o jogo de hoje à noite contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Mas o técnico Mano Menezes vai precisar mexer na defesa. É que Samuel Xavier está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Guga assume a lateral direita. Na esquerda, Marcelo está melhorando das dores na coxa, mas ainda não joga. Esquerdinha deve ser escalado. E o time do meio para frente deve ser o mesmo da vitória sobre o Grêmio na terça-feira pela Libertadores. O Fluminense pode até sair da zona de rebaixamento nessa rodada, desde que derrote o Galo e, amanhã, Corinthians e Vitória não vençam os jogos contra Fortaleza e São Paulo. Está demorando um pouco para sair dos últimos 4, é porque a gente estava atoladinho lá, né? Então, demora um pouco, mas se continuar com esse aproveitamento, com o jogo que estamos jogando, vamos sair daqui a pouco. Já amanhã é o Botafogo que enfrenta o Bahia em Salvador, querendo se manter na liderança do Brasileirão. E os 2 times gastaram muito dinheiro para estarem ali no alto da tabela. São 2 representantes de uma nova era do futebol brasileiro. Se você for na rua, na Bahia, em Salvador, no Rio, você vai perguntar para 10 torcedores do Bahia, 10 torcedores do Botafogo. Eu acho muito difícil, não dá 100% de aceitação e de felicidade. Sociedade Anônima do Futebol, ou simplesmente SAF. Modelo de gestão que já é adotado por 7 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão. O Botafogo foi um dos primeiros. 90% da SAF alvinegra foram comprados por John Textor em 2022.
O americano é sócio majoritário da empresa Eagle Holdings, dona de outros 3 clubes de futebol, entre eles o Lyon da França. O Grupo City comprou 90% da SAF do Bahia no ano passado. Tem como proprietário principal um sheik da família real de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. E controla, total ou parcialmente, 13 clubes ao redor do mundo. O mais famoso é o Manchester City, da Inglaterra. Quando você pensa que é um Estado, você também imagina que o limite de investimento é muito maior do que o perfil do proprietário do Botafogo, que é um empresário que, por mais bilionário que seja, ele ainda tem que pensar o negócio dele no termo de uma equalização financeira. Essa diferença já fez John Textor afirmar, em alusão ao Bahia, que está competindo contra um país e não contra outro empresário. I'm competing against a country, not an owner. O alto poder de investimento fez com que Bahia e Botafogo se destacassem na atual janela de transferências. Os 2 clubes bateram recorde nos valores pagos nas contratações de jogadores. O atacante uruguaio Luciano Rodrigues custou 65 milhões de reais ao Bahia. Foi a compra mais cara da história do futebol do Nordeste. Superou outras 2 do próprio clube, os meias Jean Lucas e Caio Alexandre. A ideia é mostrar que o céu é o limite e que nós temos elementos também de aspiração muito altos aqui no grupo. No mês passado, o Botafogo anunciou o meio-campo argentino Thiago Almada por 137 milhões de reais. O clube bateu o próprio recorde no ranking das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Almada ultrapassou Luiz Henrique. Top clubs in Europe and Spain. Textor disse que Thiago Almada recebeu boas propostas da Europa, mas foi mostrado a ele que seria legal vir e vencer pelo Botafogo. Wouldn't it be cool to win for Botafogo? Amanhã as 2 equipes se enfrentam pelo Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Vai ser o 4º confronto do ano. No primeiro turno do campeonato, o Bahia venceu por 2-1 no Newton Santos. Pelas oitavas da Copa do Brasil, 1-1 no Rio e 1-0 para o Bahia em Salvador. Amanhã, o técnico Arthur Jorge deve escalar um Botafogo diferente em relação aos últimos jogos. A principal dúvida é se vai começar com Oscar Romero ou Tiquinho Soares no setor ofensivo. A gente está falando do Botafogo, líder do campeonato, que eliminou agora recentemente o Palmeiras. Não conseguiu vencer o Bahia esse ano. Gol do Bahia! É jogo grande, é jogo de milhões, né? Lembrando que amanhã o futebol ao vivo na Globo, com a rodada do Brasileirão, começa às 3h40 da tarde. E aí, depois, tem o Escobar com os Cavalinhos no Fantástico. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê numa próxima. Uma boa tarde e ótimo fim de semana. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.